Visões no momento da morte. William Fletcher Barrett. Apresentação. Sir William Barrett é considerado como um dos investigadores mais prestigiosos dentro dos fenômenos paranormais. Seus trabalhos e observações, realizados com objetividade e sentido crítico, levaram-no a afirmar, publicamente, sua adesão ao espiritismo como ciência experimental que demonstra a sobrevivência da alma e a possibilidade de comunicação entre os mundos visível e invisível. Barrett foi um homem de grandes inquietações, sistemático e meticuloso. Nasceu em 1845 e morreu com a idade de 80 anos, 1925. Eminente físico, catedrático na Universidade de Dublin, contribuiu com suas investigações em física a uma conquista da humanidade tão essencial e que nos é tão familiar como é o telefone. Aos 18 anos já começou a investigar experiências psíquicas, e aos 31, 1876, apresentou na British Association for the Advancement of Science seu trabalho sobre alguns fenômenos associados a estados mentais anormais, no qual relacionou suas experiências telepáticas e afirmou ter ouvido, junto ao leito de um enfermo, sons e pancadas inexplicáveis. Comprometido com as suas convicções, no dia 6 de janeiro de 1882 convocou uma reunião de eminentes pessoas para estudar a fundação da Sociedade de Investigações Psíquicas, a qual foi fundada em 20 de fevereiro. Os primeiros trabalhos da sociedade foram dedicados à investigação experimental da transmissão de pensamento e clarividência, matéria a qual William Barrett tinha consagrado grande parte das suas investigações a respeito dos fenômenos de aparição, realizando valiosos estudos recolhidos em suas obras, No Umbral do Invisível e Visões no Momento da Morte. Nesta última obra que temos a satisfação de apresentar, o autor começou a coletar experiências de pacientes em estado terminal, que manifestavam ter visões tanto de pessoas vivas como falecidas, algumas delas verificadas pelos assistentes. Por tudo isto, é uma obra recomendável e atraente, dada sua concretização no tema, que contribui com muitos e valiosos dados sobre a verdade da sobrevivência da alma depois da morte. Cabe-nos, sem dúvida, a necessidade de ressaltar o trabalho do primeiro editor, que coletou extraordinariamente os casos, ordenando-os e dando-lhes um corpo estruturado. A leitura do prefácio do editor, Jaime Aguilar, é, pois, imprescindível, o qual transcreveu integralmente, dada sua importância, já que é uma contribuição histórica devido à contemporaneidade da edição, pois a obra de Barrett é inacabada, por ter falecido o autor em 1926, deixando o livro somente em esboço. Cristóbal Fernandes. Introdução. É sabido que existem muitos casos notáveis em que uma pessoa moribunda, pouco antes de abandonar a Terra, parece ver e reconhecer algum parente ou amigo defunto. No entanto, é preciso ter presente que as alucinações nos moribundos são bem frequentes. Ocorrem, porém, casos em que o moribundo ignorava a morte prévia da pessoa cuja imagem vê, e assim, espanta-se de encontrar na visão de seu defunto parente uma pessoa que ele julga ainda estar na Terra. Estes casos constituem, talvez, um dos argumentos mais convincentes em apoio da sobrevivência, já que o valor demonstrativo e o caráter verídico destas visões dos moribundos se acrescentam consideravelmente quando se estabelece de modo indiscutível o fato de que a pessoa moribunda ignorava por completo o falecimento da pessoa que está vendo de maneira tão vívida. Referindo-se a estas visões, o professor Richet, esse eminente fisiologista de renome europeu, escreve o seguinte: os fatos desta índole são de grande importância. Resultam muito mais explicáveis segundo a teoria espírita do que pela hipótese da mera criptestesia. De todos os fatos admitidos para provar a sobrevivência, estes são, a meu ver, os mais desconcertantes, isto é, desde o ponto de vista materialista. Por conseguinte, julgo um dever mencioná-los com todo o escrúpulo. Como é sabido, o professor Charles Richet não acredita na existência da alma ou na sobrevivência após a morte, e explica as demonstrações da pesquisa psíquica da existência de um mundo espiritual com a sua teoria da criptestesia, na qual se entende a percepção de coisas ou seres por meio de algum órgão sensorial até agora ignorado pela ciência, faculdade que nem todo mundo possui, mas cuja existência, em determinados indivíduos, ficou estabelecida, a meu ver,
de modo conclusivo. Estas pessoas sensitivas são encontradas em todos os países e em ambos os sexos e podem ser velhas ou jovens, ricas ou pobres, instruídas ou ignorantes. Esta faculdade de clarividência, esta percepção de pessoas ou coisas invisíveis à vista normal, pode manifestar-se com a pessoa sensitiva em estado consciente, mas é observada mais frequentemente quando em estado de transe, especialmente quando este é originado por uma profunda hipnose, o transe mesmeriano, como era chamado. Os antigos mesmerianos empregavam a palavra lucidez ou clarividência à distância para designar a percepção de coisas diferentes. O termo clarividência, porém, é ambíguo, pois agora é empregado em dois sentidos diferentes, a saber, a. Para designar a percepção de objetos materiais ocultos e distantes da pessoa sensitiva, tais como a água subterrânea. B. Para designar a percepção por parte da pessoa sensitiva de objetos imateriais, como as aparições de pessoas mortas. Para evitar esta confusão, Maier sugeriu o termo telestesia no lugar de clarividência, para designar a percepção de coisas materiais. Maier define a telestesia como a sensação ou percepção de objetos ou condições, independentemente também de toda possível comunicação telepática como origem do conhecimento obtido desse modo. Daí que o termo telestesia seria inaplicável às aparições dos mortos ou às visões dos moribundos. Richet, porém, incluiria ambos os fenômenos, assim como a visão de coisas materiais ocultas, sob o termo criptestesia, que parece ter a mesma conotação que a palavra familiar clarividência e oferece, portanto, análoga ambiguidade. Foram sugeridos outros termos para designar a clarividência. Na América do Norte, o Sr. Henry Holt emprega a palavra telepsis e o Dr. Esinger, a palavra telecognosis, mas estes termos dificilmente poderiam aplicar-se às aparições ou visões dos moribundos que surgem próximos do indivíduo sensitivo e não longe dele. Em sua obra Piaca em Darim, a senhorita Kobe faz algumas observações interessantes a respeito da questão das visões dos moribundos. Diz assim, o moribundo jaz tranquilo quando, de repente, no mesmo momento de expirar, levanta a vista, às vezes incorpora-se no leito, e fica com o olhar fixo no vazio, ou que assim parece, com uma expressão de perplexidade que umas vezes se transforma instantaneamente em alegria e, outras, na sensação de um espanto e terror solenes. Se o moribundo fosse perceber uma visão totalmente inesperada, mas instantaneamente reconhecida, que lhe causasse uma grande surpresa ou uma exultante alegria, seu rosto não poderia revelar melhor o fato. No mesmo instante em que se produz este fenômeno, a morte ocorre, e os olhos ficam vidrados, sem deixar de contemplar o espetáculo ignorado. Pelo que diz respeito ao problema geral das visões dos moribundos, o Sr. Maier coloca algumas observações interessantes na sua obra Phantasms of the Living. Maier diz que, a seu ver, este fenômeno, certamente deve ocorrer com frequência, mas raramente pode ser registrado. Aqui encontramos um relato parcial de um incidente recíproco estranho por completo ao conhecimento. Refiro-me à percepção supranormal que um homem tem no mesmo instante da morte, sendo que não se registrou nenhum caso de pessoas a quem o moribundo parecia fazer sua visita correspondente. No entanto, foram registrados diversos casos em que a visão dos ausentes foi compartilhada pelos amigos do moribundo que se achavam à sua cabeceira. Em outro capítulo se apresentarão casos deste tipo. Ao considerar o valor das demonstrações dos fenômenos supranormais, é preciso avaliar a importância do caráter acumulativo da evidência. A espontânea coincidência de testemunhas sem qualquer relação entre si, é o que constitui o seu valor se tomadas em conjunto, sendo que um só caso pode ser duvidoso ou refutado, do mesmo modo que uma só vara pode ser quebrada facilmente, mas um feixe de varas desafiará todas as nossas tentativas de quebrá-lo. Sobre este ponto, o arcebispo Attlee fez algumas observações admiráveis a respeito do valor da testemunha. Eis aqui as suas palavras. É evidente que quando muitos coincidem em um depoimento, para o qual não poderia existir nenhum acordo prévio, a verossimilhança derivada de tal coincidência não descansa na suposta veracidade de cada indivíduo considerado separadamente, senão na inverossímil de semelhante coincidência dever-se ao acaso. Pois,
Embora neste caso seria preciso acreditar que nenhuma das testemunhas era digna de crédito e até que era mais provável que estivessem mentindo do que falando a verdade, ainda assim seriam infinitas as probabilidades contra a possibilidade de que todos fossem coincidentes na mesma falsidade. Veja-se a retórica de Ottilie, capítulo 5. Há cerca de 50 anos o reverendo J. S. Pollock, erudito beneficiado de uma igreja de Birmingham, publicou uma coleção de casos de fenômenos sobrenaturais sob o curioso título de Mortos e Desaparecidos. Apesar de serem citados uns 500 casos, tomados de diversas fontes, não se tentou investigar nenhum só deles, razão pela qual o livro, em conjunto, tem pouco valor demonstrativo. Aqui cabe mencionar algumas observações sugestivas feitas pelo Sr. Henry Sedgwick pouco tempo depois da fundação da Sociedade de Investigações Psíquicas. Foram publicadas no Proceedings de 1885, pág. 69. A maioria das pessoas que irão ler estas páginas pertence, com certeza, a alguma seita cristã e, para eles, a continuação da existência da alma depois da morte não é, naturalmente, uma teoria nova, inventada para explicar os fenômenos que estamos examinando, ou então que exige o apoio dos mesmos. Mas poucos serão os que achem difícil concordar comigo nos seguintes pontos. Primeiro, que a possibilidade de receber visões ou comunicações não é uma consequência necessária da imortalidade da alma. Segundo, que se a comunicação que poderia ser chamada de objetiva, isto é, distinguível de nossos pensamentos e emoções, pudesse ser feita por todos os defuntos que o desejassem, caberia esperar, naturalmente, que se produzisse com mais frequência do que o mais entusiasta pode supor que se produz. Terceiro, que a sua possibilidade, embora não esteja em contradição com nenhum dos fatos conhecidos da ciência física, não está certamente apoiada, nem em modo algum sugerida, por nenhum destes fatos. Conseguintemente, por mais que acreditemos na sobrevivência dos mortos, não podemos considerar a suposição de uma ação deles sobre a mente dos vivos como simples referência de um efeito a uma verdadeira causa conhecida, que fosse adequada para produzi-lo. Devemos tratá-la como o trataríamos, em qualquer departamento de investigação física, a hipótese de um agente completamente novo, de cuja existência não há prova alguma, salvo os fenômenos que se apresentam para serem explicados. Se assim for, reconhecer-se-á, a meu ver, que estaríamos violando uma regra estabelecida do método científico se apresentássemos semelhante hipótese, a não ser em último recurso, quando os demais modos de explicação parecem falhar claramente. Em qual ponto exato de improbabilidade deverá considerar-se estabelecido o fracasso das demais explicações, eu não creio que possa determinar-se ou, ao menos, acho-me incapaz disso. Mas talvez possa dizer que, a meu ver, este é um ponto que dificilmente pode ser alcançado quando se trata da narração de um só acontecimento considerado em si. Se estivéssemos nos enfrentando com apenas uma única história de aparições, nem sequer me seria possível conceber o gênero ou a importância das provas que me induziriam a preferir a hipótese da atuação dos espectros a todas as demais explicações possíveis. Portanto, a existência dos fantasmas dos mortos só pode estabelecer-se, no caso de ser possível, pelo cúmulo das inverossimilhanças em que nos vemos envoltos ao rechaçar uma grande massa de testemunhos aparentemente vigorosos de fatos que, como se diz, não parecem admitir nenhuma outra explicação satisfatória, e ao analisar o valor destes testemunhos, estamos obrigados, a meu ver, a forçar até o máximo todas as possíveis suposições de causas reconhecidas antes de podermos acreditar que o relato em questão prova a atuação deste novo agente. Por outro lado, todas as sociedades científicas devem ter como lema a opinião formulada por Sir John Herschel em seu discurso sobre a filosofia natural pág. 127, segundo a qual o observador perfeito deverá ter os olhos abertos para poder descobrir imediatamente todo fenômeno que, segundo as teorias recebidas, não deve acontecer, pois estes são os fatos que servem de indícios para novos descobrimentos. Infelizmente, como observou Goethe em uma de suas conversações com Eckermann, quando nas ciências alguém sugere algo novo, as pessoas se opõem com todas as suas forças, falam com desprezo da nova opinião como se não valesse a pena considerá-la ou estudá-la,
e por isso uma nova verdade precisa esperar longo tempo até a poder abrir caminho. Visões de pessoas falecidas, por moribundos que ignoravam esses falecimentos. A evidência das visões dos moribundos, quando estes acreditam ver e reconhecer algum parente falecido, cuja morte lhes era desconhecida, facilita talvez um dos argumentos mais sólidos em favor da sobrevivência. O mesmo professor Richetti acredita que é impossível explicar este fenômeno pela criptestesia. Apresentei alguns casos notáveis destas visões dos moribundos em meu livro No Umbral do Invisível, e podem encontrar-se outros nos proceedings de nossa sociedade. Um caso recente desta índole foi-me relatado pela senhorita Barrett, ocorrido quando essa estava cuidando de uma paciente na casa de maternidade de Clapton, onde ela exerce como um dos cirurgiões obstétricos. A senhorita Barrett recebeu um aviso urgente da doutora Phillips, médica permanente da casa, para que fosse auxiliar uma paciente, a senhora B, que estava em trabalho de parto e sofria de uma grave debilidade cardíaca. A senhorita Barrett correu com prontidão e o menino nasceu são e salvo, embora a mãe se encontrasse em período de agonia. Depois de visitar outras pacientes, a senhorita Barrett voltou ao quarto da senhora B, onde teve lugar a seguinte conversação, que foi escrita pouco depois. Diz a senhorita Barrett: quando entrei no quarto, a senhora B estendeu as mãos para mim, dizendo: obrigada, muito obrigada pelo que fez por mim para dar à luz. É menino ou menina? Logo, voltando-se de novo para a visão, acrescentou: não me deixe, não vá embora, por favor. E após uns minutos, enquanto o cirurgião da casa punha em prática algumas medidas para reanimá-la, ela olhou para a parte vazia do apartamento, que estava brilhantemente iluminada, e disse: oh, não deixem que escureça. Está escurecendo. Cada vez está mais escuro. Então mandou chamar seu marido e sua mãe. De repente, a senhora B ficou olhando com ansiedade um ponto do apartamento, enquanto um radiante sorriso iluminava toda a sua fisionomia. Oh, que lindo, disse ela. O que é lindo? Perguntei. Isso que estou vendo, respondeu ela em voz baixa e intensa. E o que está vendo? Um resplendor, um brilho sublime. Seres maravilhosos. É difícil descrever a sensação de realidade dada pela sua intensa absorção na visão. Depois, como concentrar-se por um momento a atenção com mais intensidade em um só ponto, exclamou lançando quase um grito de alegria, como: mas se é o meu pai! Oh, como ele está feliz porque eu vá! Como ele se alegra! Para ser perfeito, só bastaria que W. seu marido, pudesse ir também. Então, trouxeram-lhe o menino para que ela o visse. Ela o contemplou longamente e depois disse: vocês pensam que devo ficar por amor ao menino? Logo, voltando-se de novo para a visão, disse: não posso ficar. Se vocês pudessem ver o que eu estou vendo, saberiam que não posso ficar. Mas dirigindo-se ao marido, que já tinha chegado, disse: você não vai entregar o menino a alguém que não vá querê-lo, não é mesmo? Então, suavemente, afastou dizendo: deixe-me ver o belo resplendor. Saí pouco depois e a parteira me substituiu junto ao leito. A senhora B. viveu ainda 1 hora e pareceu conservar, até o último momento, a dupla consciência das luminosas imagens que estava vendo e das pessoas que lhe prestavam auxílio, à cabeceira. Por exemplo, combinou com a diretora que o seu filhinho prematuro permaneceria na maternidade, até que estivesse forte o bastante para poder ser criado com alguma família. Florence Barreto. A doutora Phillips, que estava presente, depois de ler as notas acima, escreve dizendo-me que coincide perfeitamente com o relato da senhora Barrett. A prova mais importante, sem dúvida, é a fornecida pela diretora do hospital, que enviou o seguinte relato. Eu estava presente, juntamente com o esposo e a mãe, pouco antes da senhora B vir a falecer. Seu esposo estava falando-lhe, inclinado sobre ela, quando a senhora B o afastou dizendo: Miriam Castle. Diretora. Oh, deixe-me vê-lo. É muito formoso. Logo, voltando-se para mim, no outro lado da cama, perguntou: oh, como é que a vida está aí, referindo-se a uma sua irmã falecida 3 semanas antes, fato que não lhe fora revelado. Posteriormente, a mãe, presente naquele momento,
Disse-me que vida era o nome de uma irmã da senhora B, e que ela ignorava por completo a sua enfermidade e morte, porque eles cuidaram de que ela não soubesse da notícia, devido à gravidade do seu estado, como já informei. Pedi para a senhora Phillips tentar obter um relato independente da mãe da senhora B, que, segundo manifestou a diretora, estava presente naquele momento. Gentilmente atendeu o meu pedido e recebi a interessante e informativa carta que segue, da senhora Clark, a mãe da senhora B. Igbury, N. 5. Fiquei sabendo que está interessado em conhecer detalhes sobre o belo trânsito do espírito da minha querida filha, que abandonou a Terra em 12 de janeiro de 1924. O que há nele de maravilhoso é a história da morte da minha querida filha Vida, que permaneceu inválida durante alguns anos. A morte aconteceu em 25 de dezembro de 1923, 2 semanas e 4 dias antes da morte de Doris, sua irmã menor. Minha filha Doris, a senhora B, estava então muito doente e a diretora da casa de maternidade pensou que não seria prudente que ela soubesse da morte da sua irmã. Portanto, quando íamos visitá-la, escondíamos nossa dor e a visitávamos como de costume. Do mesmo modo, pediu que suas cartas fossem retidas, para que seu marido observasse de quem eram antes de deixar que elas lesse. Esta precaução foi tomada por receio de que alguma amiga distante, ignorando o gravíssimo estado de sua saúde, pudesse ao escrever-lhe fazer alusão a essa recente desgraça. Quando a minha querida filha começou a decair rapidamente, disse, tudo fica escuro. Não posso ver. Em poucos segundos, um lindo resplendor iluminou a sua fisionomia. Agora sei que aquilo era a luz do céu, e causava maravilha contemplá-lo. Minha querida filha disse, é lindo e brilhante. Vocês não podem vê-lo como eu. Fixou a vista em certo ponto do quarto e disse, Senhor, perdoa-me por tudo quanto eu tivesse feito de mal. Depois disto, disse, estou vendo meu pai. Ele precisa de mim. Está muito só. Falou o pai dizendo, já vou, e ao mesmo tempo, voltando-se para mim, como ele está perto. Tornando a olhar para o mesmo local, disse com expressão um tanto intrigada, a vida está com ele. E voltou-se para mim, repetindo, a vida está com ele. Dizendo ainda, você precisa de mim, papai. Já vou. Logo prorrompeu em algumas palavras entrecortadas, ou suspiros, que não eram muito precisos, nem claros. Com grande dificuldade e após um penoso esforço, pediu para ver o homem que nos casou. Este pedido foi feito ao marido, que estava do outro lado da cama. Ela não pôde dizer o nome, mas referia-se ao reverendo Maurício Davis, de All Saints, a Gerston, que foi mandado chamar. Ele foi, mas quando chegou a senhora B já não podia falar, embora ainda estivesse viva. Ele conhecia minha querida filha de alguns anos atrás e ficou tão impressionado com as suas visões, que mencionou o fato no boletim paroquial do último mês de fevereiro. Afetuosamente, Marie C. Clark. Antes de passar para outros casos, é conveniente examinar um pouco mais em detalhe o caso precedente. A visão percebida pela moribunda senhora B não era devida, evidentemente, ao sentido visual normal, pois se assim fosse, todas as outras pessoas presentes teriam visto as imagens. Portanto, a aparição não era produzida por nenhum objeto material, nem mesmo é provável que fosse devida à ilusão, isto é, a uma confusão com um objeto material realmente visível, como quando se confunde um roupão com uma mulher, pois não somente nada havia no quarto que pudesse sugerir semelhante ilusão, mas porque além disso, a senhora B reconheceu o pai e a irmã, sendo que ignorava a morte desta última. Uma explicação mais provável é que foi uma alucinação, que poderia descrever-se como uma percepção sensorial que não tem contrapartida alguma no campo da visão. A questão é, pois, saber se foi simplesmente uma alucinação ilusória, que é aquela que não corresponde com nada, ou uma alucinação verídica, que é a que corresponde com um acontecimento real, que era invisível à visão normal. Não se deve confundir isto com uma ilusão, denominação que se aplica aos casos em que não existe uma realidade correspondente. Existem muitos casos conhecidos de ilusões visuais vívidas, que às vezes acompanham o despertar de um sonho, como quando uma imagem sonhada persiste por curto espaço de tempo ou quando certas pessoas enxergam vividamente rostos na escuridão.
Estas ilusões recebem o nome de hipnagógicas. Este tipo de impressões exteriorizadas é a origem frequente de aparições imaginárias, como aquelas que as pessoas nervosas acreditam ver quando passeiam à noite em lugares solitários. Muitos dos meus leitores poderiam pensar que essa explicação simples é aplicável à visão que acabamos de relatar, despachando a questão toda dizendo tratar-se de uma simples coincidência. Se este caso fosse único, tal explicação seria provável. No entanto, ver-se-á que não é possível atribuir a uma simples coincidência os numerosos casos relatados. Outra explicação é a criação da alucinação no receptor por uma transmissão do pensamento ou influência telepática das pessoas ao seu redor. No caso descrito, entretanto, não é aplicável essa explicação, pois a senhorita Barrett e a doutora Phillips nada sabiam acerca do falecimento do pai da moribunda, quando esta, olhando fixamente um ponto, disse: "Como? Mas se é o meu pai. Como ele está feliz porque eu vá." E o seu marido também não estava presente naquele momento. Por outro lado, é possível que o leitor cético negue a existência da telepatia e rejeite toda explicação baseada em tal fundamento. O caso seguinte foi-me relatado no ZU, e a sua autenticidade é garantida pelo prestígio de um senhor distinto, o Dr. J. Minotti Savage, com quem eu me relacionava. Dr. Minotti Savage foi, durante muitos anos, um valioso membro de nossa SPR e morreu em 1920. Dr. Slope relatou o seguinte caso em seu livro Pesquisa Psíquica e a Ressurreição, Boston, EUA, 1908, pág. 88, e salienta: o Dr. Savage deu-me a conhecer pessoalmente os fatos, e facilitou-me os nomes e endereços das pessoas em cuja autoridade baseou-se para contar os incidentes, que o Dr. Savage narra da seguinte forma. Nota do autor: como o nome do Dr. Slope pode não ser familiar a alguns dos meus leitores, direi que ele foi, durante alguns anos, professor de ética e lógica na Universidade de Columbia, Nova York. Estudou alguns anos na Alemanha, onde se doutorou em filosofia, e era também doutor em leis. Ele era, inicialmente, um crítico cético e severo das pesquisas psíquicas, mas depois convenceu-se da importância do problema e deixou a sua cátedra universitária e todos os seus rendimentos pecuniários para se dedicar, pelo resto da sua vida, à investigação de fenômenos psíquicos. Aplicou a isso um zelo, uma energia e uma concentração consideráveis e, de fato, sacrificou a vida pelo incessante trabalho que envolvia as funções de tesoureiro, secretário honorário e pesquisador da SPR do ZEUA. Sua produção literária foi enorme. Parecia viver, mover e ter todo o seu ser na investigação psíquica, com exclusão de quase todas as outras coisas. Ele passou algum tempo comigo na Irlanda e pronunciou uma documentada palestra na secção de Dublin recentemente fundada da SPR e faleceu em 1920. Fim da nota. Em uma cidade vizinha viviam duas meninas chamadas Janie e Edith. Uma delas tinha uns 8 anos de idade, e a outra, pouco mais. Eram colegas e íntimas amigas. Em junho de 1889, ambas ficaram doentes de difteria. Na quarta-feira, ao meio-dia, Janie morreu. Então os pais de Edith, como também o seu médico, tiveram grande cuidado em ocultar-lhe o fato de que sua amiguinha tinha partido para sempre. Receavam o efeito que a notícia poderia causar à sua própria saúde. Para provar que atingiram seu propósito e que ela não sabia de nada, podemos dizer que no sábado 08 de junho, ao meio-dia, e pouco antes de deixar de ser consciente de tudo o que se passava ao seu redor, apanhou 2 fotos de si mesmo para enviá-las a Janie, e também disse àqueles que a cuidavam que a despedissem dela. Edith morreu às 6:30 da tarde, em 08 de junho, sábado. Acordou e despediu-se das suas amigas e começou a falar na morte sem aparentar medo. Acreditava estar vendo amigas suas que ela sabia já terem falecido. Até aqui tudo era igual a outros casos semelhantes. Mas, de repente, e com uma expressão de grande surpresa, voltou-se para o pai e exclamou: "Papai, estou levando a Janie comigo." E acrescentou: "Oh, papai, você nunca me disse que a Janie estava aqui." E imediatamente estendeu os braços, como em uma acolhida e disse: "Oh, Janie, estou tão feliz por você estar aqui." Em relação com este caso,
O Dr. Savage observa que é difícil explicar o incidente por qualquer teoria comum das alucinações. Se esta visão fosse um caso isolado, talvez pudesse explicar-se por uma mera coincidência casual, mas como faz parte de um considerável grupo de casos análogos, resulta incrível a explicação de que fosse uma coincidência devida ao acaso. Meus leitores, sem dúvida, vão concordar com a observação do Dr. Savage à medida que lerem os demais casos narrados neste volume. O seguinte caso foi descrito em um trabalho de contribuição à SPR escrito pelo Sr. Edmond Gournay e o Sr. F.W.H. Maieres, Proceedings, SPR, Vol. 5, Pag. 459. Estes o conheceram através do reverendo C.J. Taylor. O narrador, que não quer ver publicado seu nome, foi o vigário de H. Nos dias 2 e 3 de novembro de 1870, perdi os meus dois filhos mais velhos, Davi Eduardo e Harry, que tinham 13 e 4 anos de idade, respectivamente, vítimas da escarlatina. Harry morreu, em 2 de novembro, em Abbots Langley, a 14 milhas da minha freguesia em Aspley, e Davi morreu no dia seguinte, neste último lugarejo. Uma hora antes de morrer, Davi sentou no leito, e indicando um lugar ao pé da cama disse claramente, Harry está ali me chamando. Estou convencido da verdade deste fato e estas palavras foram ouvidas também pela enfermeira. X. Vigário de H. Em cartas e conversações com o Sr. Podmore, o Sr. Taylor acrescenta os seguintes detalhes. O Sr. Z. O vigário, disse-me que teve o cuidado de evitar que Davi soubesse que Harry tinha falecido e que tem certeza de que Davi não sabia. O mesmo Sr. Z estava presente e ouviu o que o menino falou. Ele não estava delirando naquele momento, disse. O caso seguinte foi relatado a SPR Proceeding, SPR, Vol. 5, Pag. 460, pelo reverendo J. M. C. Donald, que ajudou utilmente a sociedade durante alguns anos na criteriosa reunião de provas. O Sr. MacDonald soube diretamente pela senhorita Ogley, irmã da pessoa que teve a visão. Ela escreveu o que segue: meu irmão, John Alkin Ogley faleceu em Leeds em 17 de julho de 1879. Uma hora antes de expirar, viu seu irmão, falecido uns 16 anos antes, e John, elevando o olhar com grande interesse, exclamou, Joy. Joy. E, agradavelmente surpreso, imediatamente depois falou. George Henley. Minha mãe, que tinha chegado de Melbourne, a umas 40 milhas de distância, onde residia George Henley, ficou atônita ao ouvir aquilo e disse, que estranho que ele visse o George Henley. Faz só 10 dias que ele morreu. Depois, voltando-se para minha cunhada, perguntou-lhe se alguém tinha revelado ao John o falecimento de George Henley, ao que ela respondeu negativamente. Minha mãe era a única pessoa entre os presentes que tinha conhecimento do fato. Eu estava lá e presenciei tudo que acabo de contar. Harriet H. Ogley. Em resposta a várias perguntas, a senhorita Ogley diz, J. Ogley não delirava nem tinha perdido a consciência quando pronunciou as palavras citadas. George Henley era conhecido de John Ogley, mas não um amigo particularmente familiar. A morte de Henley não foi mencionada ao alcance do seu ouvido. A Revue Spirit do mês de dezembro de 1924 contém um interessante caso seguinte. A revista Verdade e Luz, de São Paulo, Brasil, no seu número do mês de setembro de 1924, faz observações sobre o notável incidente do qual foi protagonista a moribunda Adamina Lázaro. Poucas horas antes de morrer, a paciente disse à sua mãe que estava vendo, junto ao seu leito, vários membros da família falecidos alguns anos antes. O pai atribuiu ao delírio esta declaração em extremis, mas Adamina insistiu com novas frases e, entre os visitantes invisíveis, mencionou seu próprio irmão Alfredo, que se achava, naquele momento, a uma distância de 423 quilômetros, no farol do porto de Sisal. O pai convenceu-se cada vez mais do caráter imaginário destas visões, sabendo bem que o seu filho Alfredo gozava de perfeita saúde, pois dias antes recebera notícias suas que não podiam ser melhores. Adamina morreu naquela mesma noite e na manhã seguinte seu pai recebeu um telegrama que informava da morte do jovem Alfredo. Uma comparação do tempo transcorrido prova que a moribunda ainda vivia quando a morte de seu irmão ocorreu.
O caso seguinte deve-se ao Sr. C.J. Anza Milton, que o traduziu da revista Psíquica, de 1921, publicada na França. Foi facilitado pelo Sr. Wacollier, do Instituto Metapsíquico de Paris. É este. Meu tio, o Sr. Paul Duroc, deixou Paris em 1893 para fazer uma viagem à América em companhia de minha tia e outros membros da família. Quando estavam na Venezuela, meu tio ficou doente com febre amarela e morreu em Caracas em 24 de junho de 1894. Pouco antes de morrer e quando estava rodeado de toda a sua família, teve um prolongado delírio no qual proferiu os nomes de alguns amigos que tinha deixado na França, que acreditava ver. Caramba, caramba, você também. E você? Você também. Embora surpreendidos por este incidente, ninguém deu grande importância a estas palavras no momento em que foram proferidas. Mas, posteriormente, adquiriram uma importância excepcional quando, de volta em Paris, a família encontrou os obituários dos mencionados pelo meu tio antes de morrer, os quais tinham falecido antes dele. Até data recente não pude recolher o depoimento dos dois únicos sobreviventes desse evento, os meus primos Germana e Maurício Duroc. Germana Duroc relata o que segue. Você pediu-me detalhes da morte do meu pobre pai. Ainda me lembro bem dele quando jazia moribundo, embora muitos anos tenham se passado. O que com certeza interessa a você é que ele disse que tinha visto pessoas no céu e falado amplamente com elas. Ficamos muito surpresos quando, tendo voltado à França, encontramos o obituário das mesmas pessoas que ele tinha visto no momento de morrer. Maurício, mais velho do que eu, poderia dar-te mais detalhes sobre este assunto. Maurício Duroc disse, a respeito do que você me pergunta sobre a morte do meu pai, ocorrida faz bastante tempo. Lembro que poucos momentos antes de falecer, ele pronunciou o nome de um dos seus velhos amigos, o Sr. Etcheverry, com o qual não se relacionava nem sequer por correspondência desde muito tempo atrás, exclamando, ah, você também, ou algo parecido. Até estar de volta em Paris, não vimos o obituário deste senhor. Talvez meu pai tenha pronunciado outros nomes, mas eu não me lembro. O Sr. Anza Milton, que traduziu e me enviou o relato citado, faz os seguintes comentários. As datas de falecimento das pessoas vistas pelo Sr. Duroc ao agonizar deveriam ter sido comprovadas quando a família retornou a Paris, pois por não tê-lo feito, não temos a certeza de terem falecido antes que o Sr. Duroc. No entanto, toda a história faz pensar que é o mais do que provável que a família não se esquecesse de conferir esse ponto, e o Sr. Wacollier diz em seu relato que as pessoas em questão já tinham falecido na época das aparições. O seguinte incidente foi enviado ao espectador por H. Edgar em 1882. É este, faz uns 40 ou 50 anos, uma jovem, minha parenta próxima, agonizava vítima da tuberculose. Tinha ficado alguns dias em um estado de grande prostração, sem se aperceber de nada, quando de repente abriu os olhos e olhando para cima, disse lentamente, Susana, e Joana, e Helena, como se reconhecesse as suas 3 irmãs, que tinham falecido anteriormente da mesma enfermidade. Depois, prosseguiu após uma breve pausa, e Eduardo também. Era um irmão seu, que se supunha são e salvo na Índia, como se ficasse surpreso de vê-lo entre suas irmãs. Nada mais disse e, pouco depois, faleceu. Passados os dias exigidos pelo correio, chegaram cartas da Índia anunciando o falecimento de Eduardo, por causa de um acidente, uma semana antes da morte de sua irmã. Isso me contou uma irmã mais velha que cuidou da moribunda, e que se achava à sua cabeceira quando aparentemente ela enxergou a visão. A senhorita Frances Power Cobert, a autora da obra Tipeac Darim, relata um incidente notável ocorrido em uma família muito ligada pelo afeto, uma senhora moribunda, mostrando uma expressão de prazerosa surpresa, disse ver um após outros seus 3 irmãos falecidos muito tempo atrás, mas depois aparentemente reconheceu um 4º irmão, que os presentes julgavam vivo na Índia. A associação do seu nome com o dos seus irmãos defuntos suscitou tal espanto e tal horror no espírito de um dos presentes, que se precipitou para fora do quarto. Transcorrido o devido tempo, receberam cartas que informavam da morte do irmão na Índia, ocorrida pouco tempo antes que a sua moribunda irmã acreditasse reconhecê-lo. O Dr. I. H. Plumptre, D. de Wells,
fez notar em uma comunicação ao Espectador de 26 de agosto de 1882. Jazia Mandi, um dos primeiros pensadores e teólogos do nosso tempo, no seu leito de morte no mês de abril de 1854. Tinha passado alguns dias em um estado de absoluta inconsciência. Pouco antes de morrer saíram de seus lábios as seguintes palavras: "Aí estão todos. Guilherme, Isabel, Amy e Anita." Após uma pausa, disse: "E a Priscila também." Guilherme era um filho seu, falecido na infância e cujo nome não saíra dos lábios da mãe desde vários anos atrás. Priscila falecera 2 dias antes, mas apesar de ter conhecimento do falecimento, a família não informara a mãe a respeito desse fato. Em relação com a questão tratada neste capítulo, deve-se ler também o caso da senhora Z no capítulo 5. Visões de pessoas cuja morte era conhecida pelos moribundos e visões percebidas também pelos acompanhantes. Eu acredito que nenhuma alma é deixada sozinha para empreender seu voo invisível para o paraíso. Eu acredito na glória em seu siso onde o radiante hóspede de Deus acolhe o espírito incorpóreo nos confins do novo mundo. Lembro-me de ter ouvido uma vez que um menino moribundo se estremecia, com medo, diante da ideia de ir embora sozinho. Mas justo antes do fim, surgiu um espírito de sublime confiança, a presença sobrenatural de uma visão, a identificação de algum camarada e o menino exclamou: "Não tenho medo. Todos estão aqui." Acredito que o quarto dos moribundos está cheio de anjos sagrados. Basil Wilberforce. Existem muitos relatos garantidos por pessoas que assistiram aos últimos momentos de um amigo ou parente, segundo os quais, pouco antes de morrer, o moribundo teve uma visão radiante que iluminava seu rosto de alegria pela aparente identificação de alguém próximo antes de passar para o mundo do invisível. É desnecessário citar um grande número de casos, uma vez que meus leitores sem dúvida devem conhecer alguns exemplos. Tais casos não são encontrados em uma só cidade nem em uma só nação, parecem ser mais ou menos comuns em todo o mundo. Eis aqui, por exemplo, um caso acontecido entre os índios de Saskatchewan. A subdiretora do Hospital de Atacacup, da reserva de Sandy Lake em Saskatchewan, Canadá, escreve-me em 28 de janeiro de 1925, sobre um paciente de seu hospital, na seguinte forma. Era um jovem índio, de uns 20 anos de idade, filho do chefe Papewine, de uma reserva vizinha. Estava na última fase da tuberculose e foi levado ali para ser cuidado até chegar o seu fim. Ficou alojado em uma cabana, a umas 100 jardas de distância. Afinal, chegou o dia supremo. Era de noite e eu estava com ele. Jazia tranquilamente em seu leito quando, subitamente, sentou-se. Estendeu os braços com um ansioso gesto e um sorriso radiante iluminou seu rosto. Não era simplesmente um sorriso de prazer, mas algo muito maior. O véu foi levantado e ninguém que olhasse deixaria de perceber que era uma visão gloriosa aquela que encontrava o olhar do moribundo. Depois, reclinou-se no leito, olhou-me com um sorriso e expirou. Tinha passado aquele dia tranquilo e com conhecimento, sem delirar. Aquilo foi um claro vislumbre dessa vida mais alta onde ele estava prestes a entrar. R. Hutchinson, subdiretora. Alguns casos interessantes de visões percebidas por moribundos podem ser encontradas em um livro da Sra. Joyce Neal, que foi enfermeira de um grande hospital, e os casos que ela narra são experiências pessoais e não histórias relatadas por terceiros. A Sra. Neal parece ser uma narradora cuidadosa e consciente, e facilitou-me gentilmente os nomes e outros detalhes dos casos referidos anonimamente no seu livro. O Siger copiou alguns destes casos, como ela os relatou. Recordo a morte de uma mulher, a Sra. Brown, de 36 anos de idade, que foi vítima dessa enfermidade terrível, o câncer maligno. Seus sofrimentos eram enormes e ela rezava ansiosamente para que a morte chegasse logo e acabasse a sua agonia. Subitamente, seus sofrimentos pareceram cessar. A expressão do seu rosto, que um momento antes estava contraído pela dor, mudou para expressar uma alegria radiante. Olhando para o alto, com um fulgor alegre nos olhos, estendeu as mãos e exclamou: "Oh, mãe querida, você veio me buscar. Como estou feliz!" E dali a um instante, a sua vida física tinha cessado. À minha memória vem a lembrança de outra morte que ocorreu na mesma época. Esta foi a de um velho soldado, o Sr. Austerlony,
de 59 anos de idade, que estava na última fase de uma tuberculose contraída enquanto lutava pela pátria. Era corajoso e paciente, mas tinha frequentes espasmos de dor que eram quase insuportáveis, e por isso ansiava o alívio, que ele sabia só a morte poderia trazer. Em um destes espasmos, suas feições contraíam-se na agonia ao debater-se para respirar, quando de repente se acalmou. Um sorriso iluminou seu semblante e, olhando para o alto, exclamou com um tom de alegria na voz: Marion, minha filha. Depois sobreveio o fim. Seu irmão e sua irmã estavam à sua cabeceira. Esta disse àquele: ele viu Marion, a sua filha predileta. Veio levá-lo para onde não mais sofrerá. E completou com fervor: obrigado a Senhor. Finalmente encontrou repouso. No capítulo 6 poderão ser encontrados outros casos relatados pelas senhoras Neu. A senhorita R. Canton, de Garway Road, Londres, envia-me o caso que transcrevo a seguir com as suas próprias palavras. Há alguns anos atrás fui a Acton ver uma prima minha que estava muito doente. Sua irmã me disse que na noite anterior, quando ela foi sentar-se em uma cadeira junto ao leito, a inválida exclamou: oh, não, J. Oh, você afastou a mamãe, ela estava sentada aí. E continuou manifestando-se muito aflita. Minha tia falecera alguns anos antes. A mesma moribunda falou-me disso quando ficamos a sós. O seguinte é um caso desta natureza traduzido da Revue Spirit do mês de janeiro de 1925. O Sr. R. Besançon escreve o que segue: em princípios de fevereiro de 1915, encontrando-me em M, quando só contava 10 anos de idade, tive a desgraça de perder a minha mãe. A morte foi acompanhada de circunstâncias que vou tomar a liberdade de referir. Minha mãe foi assistida pela minha avó durante a sua enfermidade. Uma noite, esta última ficou surpreendida ao ouvir que minha mãe, que dormia no quarto contíguo, proferia certas frases, entre elas esta: por fim posso ver você, Maria. Que bom que você veio. Ajude-me. Maria era minha irmã, morta alguns anos antes. Minha avó pensou que isto era um sonho. Levantou-se e aproximou-se da cama da minha mãe e, para sua grande surpresa, encontrou em um estado de absoluta normalidade. Minha mãe falou até da satisfação que tivera ao ver a filha. Mais tarde, naquela noite, foi retomada a conversa. Porém não lhe demos mais atenção. Mas na manhã seguinte minha mãe tinha deixado de existir. Por outro lado, uma das minhas tias, que morava na vizinha aldeia de V, teve naquela mesma noite a impressão de ver a minha mãe. Passou perto da minha cama sem falar, disse a minha tia no dia seguinte, depois foi abraçar as minhas duas filhas e desapareceu. Tais são os fatos. O caso seguinte foi copiado da obra do Sr. Richard Peake, Life's Borderland and Beyond. Pag. 46. No verão de 1883, um jovem chamado Giles, de Nottingham, sofreu a desgraça de perder vários filhos, após longos e penosos períodos de enfermidade. Os dois maiores, Fred e Unni, de 7 e 8 anos de idade, respectivamente, tinham falecido e sido enterrados, quando dali a algumas semanas seu filho menor mostrou sintomas da proximidade da morte. O pai e a mãe permaneceram constantemente ao seu lado, como pode ser facilmente entendido, para diminuir, o máximo possível, os sofrimentos do pequeno. Na noite do seu falecimento, o pai aproximou-se à cabeceira com o remédio de costume, quando o menino, sentando-se na cama, exclamou: aí estão Fred e Unni. Onde meu filho? Perguntou o pai. Não está vendo, aí, ai. Disse o menino apontados para a parede. Estão aguardando para me levar com eles. E, um minuto depois, o pequeno paciente caía morto no travesseiro. É preciso fazer constar que o pai não viu absolutamente a aparição que apontava tão vivamente o seu moribundo filho, mas está completamente convencido da sua realidade. A senhora Kinloch, de Bondary Read, St. John's Wood, N.W., remete-me casos de visões de moribundos que lhe foram narrados e que transcrevo com suas próprias palavras. Minha irmã, recentemente falecida, que estava com minha mãe quando esta morreu, relatou-me que no dia anterior à sua morte minha mãe exclamou de repente: oh, olha aí o seu pai! E apontou para um canto do quarto, mas minha irmã não conseguiu ver nada. Uma pobre mulher a quem conheci contou-me no outro dia que, pouco antes de morrer,
Sua mãe disse de repente: Tom, achegue mais a barca, não posso entrar nela. Tom era seu esposo. Neste caso e nos 3 seguintes, as aparições ao parecer tiveram um objeto mais ou menos preventivo. O incidente foi relatado à diretora da revista Psíquica, que o julgou tão interessante que solicitou a esta senhora que o repetisse por carta, coisa que ela fez de boa vontade, pedindo, unicamente, que só se publicassem as suas iniciais, embora seu nome e endereço fossem conhecidos pela diretora da revista. A carta diz assim: Minha senhora, com respeito ao incidente que lhe relatei e que ocorreu faz vários anos, eis aqui os fatos, tal como aconteceram. Minha filha faleceu aos 17 anos de idade. Ela permanecera doente uns 5 anos e ficou sem poder sair da cama durante os 8 meses que antecederam a sua morte. Em todo esse tempo e até o último momento, conservou um notável grau de inteligência e coragem. 15 dias antes de falecer, uma noite em que me inclinei sobre a cabeceira do seu leito, vendo-a ensimesmada, perguntei-lhe em que estava pensando. Ela respondeu: Mamãe, olha ali, indicando as cortinas de sua cama. Eu segui a direção da sua mão e vi a forma de uma mão completamente branca, que ressaltava com grande claridade na negra cortina. Não tendo ideias espíritas, senti uma intensa emoção e fechei os olhos para não ver nada mais. Minha filha disse: Você não me respondeu. Eu tive a fraqueza de declarar-lhe que não estava vendo nada. Porém, a minha voz trêmula certamente me traía, pois minha filha disse com um ligeiro ar de reprovação: mãezinha. Eu vi isso mesmo durante os 3 últimos dias e à mesma hora. É o meu querido pai que veio para me levar. Ela morreu 15 dias depois, mas a aparição não se repetiu. Talvez alcançasse sua maior intensidade no dia que eu a vi. ZG. A diretora de Psíquica faz notar: a senhora que assina esta carta não é uma ingênua, e declara que viu a visão junto ao leito de sua moribunda filha em um momento em que os seus pensamentos estavam bem longe de criar uma forma fantasmagórica. Carita Borderiaux, diretora de Psíquica. O Sr. Hans Hamilton, que traduziu o texto acima, observa: o interesse deste caso reside no fato de que a aparição teve lugar 15 dias antes da morte, em que foi visível para 2 pessoas em que não cabe a menor suspeita de delírio nem de letargia por parte da menina moribunda. Um caso notável de alucinação coletiva, quer dizer, de uma visão percebida também pelos parentes da pessoa moribunda, além de por esta, foi publicado nos Proceedings da SPR de 1889, Vol. 6 Pag. 20. A narradora, senhorita Emma Persson, escreve um relato da enfermidade e morte de uma sua tia, que transcrevemos aqui bastante resumido. Minha tia, a senhorita Harriet Persson, foi levada muito doente para Brighton, em novembro de 1864, mas ansiava por voltar para sua casa em Londres, onde ela e a sua irmã Ana, morta alguns anos antes, tinham passado realmente a vida inteira. Em consequência, tomei as providências necessárias e ela foi trasladada para sua casa. Suas 2 sobrinhas, a senhora Coppinger e a senhora John Persson, Eliza Quinton, a empregada, e eu ficamos encarregadas de ajudá-la. Ela piorou cada vez mais. Na noite de 23 de dezembro a senhora John Persson permanecia com ela, enquanto a senhora Coppinger e eu descansávamos no quarto contíguo, tendo deixado entreaberta a porta para podermos ouvir qualquer movimento no outro quarto. Nenhuma das 2 estava dormindo e, de repente, sentamos ambas na cama ao ver que uma figura passava pela porta, coberta com um velho chale, e portando uma peruca com 3 cachos de cada lado e uma velha touca preta. A senhora Coppinger me chamou: Emma, levante-se. É a tia Ana. Eu respondi: é verdade. Isso é que a tia Harriet vai morrer hoje. Quando estávamos nos levantando, a senhora John Persson saiu precipitadamente do quarto da tia Harriet, dizendo: era a tia Ana, onde é que ela foi? Eu disse para tranquilizá-la: talvez fosse Elisa que desceu para ver como estava sua patroa. A senhora Coppinger precipitou-se escadas acima e encontrou Elisa dormindo. Olhou em todos os quartos e não encontrou ninguém e até hoje não foi encontrada explicação alguma para aquela aparição, salvo que foi a tia Ana que veio chamar a sua irmã. A tia Harriet faleceu às 6 da tarde daquele mesmo dia. Eliza Quinton, a empregada, confirma o relato transcrito e diz: olhamos em todos os cômodos,
mas não pudemos encontrar ninguém na casa. A senhorita Harriet morreu na tarde daquele dia. Mas antes disse a todos nós que tinha visto sua irmã que viera chamá-la. Esta última manifestação também foi confirmada pela senhorita Emma Pearson em uma carta posterior, onde diz que lembra sua tia dizendo que avistou sua irmã, e que veio buscá-la. No caso seguinte, o propósito preventivo parece fortemente marcado. Louisa F., de 48 anos de idade, faleceu após sofrer uma cirurgia no abdômen no mês de janeiro de 1896. Durante a sua enfermidade pediu frequentemente que, quando se curasse, trouxessem a sua sobrinha Lily, de 3 anos e 3 meses de idade, que ela amava muito, para morar com ela no campo. Um mês depois da morte da sua tia, a pequena Lily, que era inteligente e precoce e gozava de perfeita saúde, frequentemente parava de brincar para olhar fixamente pela janela. Sua mãe perguntou-lhe o que ela estava olhando, ao que respondeu: "É a tia Luísa que estende os braços para mim e me chama." Sua mãe, muito assustada, tratou de distrair sua atenção, mas a menina aproximou a cadeira da janela e continuou olhando por alguns minutos. Seu irmão N.F., que me deu esses detalhes, conta: "Eu tinha, então, 11 anos e minha irmãzinha disse-me: 'Vamos. Você não está vendo a Tata?'" Que era como chamava sua tia. Claro que eu não vi nada. Durante alguns meses a menina não tornou a ver nada, as visões cessaram. Em 20 de maio Lily caiu doente, e quando repousava em seu leito, olhava o teto, dizendo que estava vendo sua tia, que a chamava e estava cercada de anjinhos. Minha tia veio me buscar, estende os braços para mim e como sua mãe soluçasse, disse: "Não chore, mamãe. É muito lindo, estou rodeada de anjos." A menina morreu em 9 de junho, de meningite tuberculosa, 4 meses e meio após a morte de Louisa F. Esta é a história contada por seu irmão N.F. e confirmada por sua irmã G.F. e sua mãe. A família vivia muito tranquilamente em uma cidade provinciana. Nenhum deles tinha conhecimento algum sobre ciências psíquicas. O caso seguinte apareceu primeiramente no Religious Philosophical Journal, de 5 de maio de 1894. O Sr. B.B. Kingsbury, que o forneceu, manifesta que a informante pertence à igreja presbiteriana e que seu esposo confirmou a sua declaração de que o menino ouvia vozes que o chamavam. O Sr. Kingsbury acrescenta que ambos os informantes, Sr. e Sra. H., são dignos de crédito. O pai é um tanto sensitivo e a mãe teve 2 ou 3 fenômenos de clarividência. O relato fornecido pela mãe diz assim: "Se alguma vez tenha duvidado de que há outra vida, minha dúvida foi desvanecida por isto que chamo uma visão." Em 1883 era eu mãe de 2 meninos fortes e sádios. O mais velho era um menino brilhante de 2 anos e 7 meses de idade. O outro era uma criança de 8 meses. Em 6 de janeiro de 1883 morreu o menor. Ray, meu outro filhinho, gozava naquele momento de um perfeito estado de saúde. Em todos os dias, e não erraria dizendo que em todas as horas, que se seguiram à morte do pequeno, Ray insistia em dizer-me: "Mamãe, o neném está chamando Ray." Frequentemente abandonava os folguedos e corria para mim dizendo: "Mamãe, o neném vive chamando Ray." Toda noite ele interrompia o meu sono dizendo: "Mamãe, o neném só fica chamando Ray. Quer que Ray vá para onde ele está? Você não deve chorar quando Ray partir, mamãe. Não deve chorar, porque o neném precisa do Ray." Um dia eu estava varrendo o chão da sala e ele veio correndo o mais rápido que podia, através da sala de jantar, onde estavam a mesa e a cadeira alta do neném, que agora era usada por Ray. Nunca o tinha visto tão excitado. Agarrou-se ao meu vestido e puxou-me para a porta da sala, abrindo-a, e dizendo: "Mamãe, mamãe, vem depressa. O neném está sentado na sua cadeira alta." Enquanto abriu a porta e viu a cadeira, disse: "Oh, mamãe, por que você demorou?" Agora ele foi embora. Quando Ray passou junto à cadeira, começou a rir. Oh, mas como ria! Ray vai partir com o neném, mas não precisa chorar, mamãe. Ray ficou logo muito doente. Nada adiantaram cuidados e remédios. Morreu em 13 de outubro de 1883, 2 meses e 7 dias depois da morte do bebê. Era um menino de grande inteligência e muito mais desenvolvido do que correspondia à sua idade.
Que seja ou não possível os mortos voltarem e que o meu neném tenha voltado e fosse visto pelo seu irmãozinho, é coisa que deixo ao critério de outros. O Dr. Odigson, nome bastante conhecido por todos os investigadores psíquicos como um dos investigadores mais escrupulosos e críticos, fez indagações a respeito deste caso e, em resposta às perguntas dele, a Sra. H. escreve: Defiance, Ohio, 13 de dezembro de 1894.